E aí, tudo bem? É, tô, tava aqui pensando comigo, né, sobre uma ofensa aqui, né, que eu entrei no meu WhatsApp hoje de manhã assim, né, e umas pessoas lá, umas meninas lá indignadas, né, tipo, falou assim, ah, vai trabalhar gordo, não sei o que lá, você achou que eu ia ficar com você, não sei o que lá, tal, né, e falou mais ou menos isso. Aí eu tava pensando assim, pô, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo sobre ofensa, né? Principalmente pra quem, tipo, tá acima do peso, assim, que nem eu tô acima do peso. Tô gordinho, eu sei que eu tô gordo, pá. Tipo, tô com uma alimentação regrada, mas não tô praticando atividade física. Tô só numa alimentação bacana, só. E só alimentação não resolve, resolve 30% do problema. Os outros 70% seria atividade física que eu não tô fazendo, mas eu pretendo começar a pedalar e tal. Mas tipo assim, essa pessoa ofendeu tal, né? E tem um físico assim bacana tal, né? Em forma assim. Mas eu queria a primeira coisa assim que vem na cabeça em relação a ofensa, né? E principalmente se a pessoa tá acima do peso assim, eu acho que primeiro, a gente que tá acima do peso, né, com certeza já não é saúde. Já não é saudável tal, porque acumular gordura, muita gordura corpórea, principalmente abdominal, gordura no abdômen e tal, né, pro homem, aumenta muito, tem muito mal à saúde, assim, né, principalmente pressão alta e risco de infarto e tal, né, então é bem complicado mesmo, se você pesquisar você vai ver que é terrível, os médicos falam, né, tal, todo lugar fala isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, pô, a pessoa ofende e tal, né, não sei, talvez a pessoa tá meio infeliz ali e acaba ofendendo e tal, mas tipo assim, eu tava pensando o seguinte, né, é, pô, você tá acima do peso um pouco, tal, né? Isso é prejudicial pra você mesmo, tal, não é pra ninguém, é pra si mesmo, né? Tá acima do peso. Mas aí eu tava pensando assim, tá acima do peso, beleza. Aí eu pensei, pô, mas eu tenho caráter, né? Quase sempre eu faço o melhor, assim, dou o meu melhor nas coisas, tal, né? Trato todo mundo bem, tenho educação, tal, né? Sou cordial, não sou um cara perfeito, não sou um cara dono da verdade, mas tipo assim, caráter acima de tudo, né? De de saber que vive em sociedade, que tem pessoas que estão numa classe melhor, tem pessoas que estão numa classe pior, assim, né? E há diferenças, tal, sempre há diferença, mas tipo assim, tentar compreender o próximo, né, o que ele pensa, o que ele deseja, tal, tentar viver em harmonia, né, com a sociedade da melhor forma possível, tal, né, manter os compromissos assim de pagar a conta e tal. Aí, por exemplo, eu não quis fazer nenhuma é, retrucar nenhuma ofensa assim, né, xingar ou falar qualquer merda que com certeza a pessoa ia passar mal, tal, né, porque eu ia ofender de uma maneira pesada mesmo, tal. Mas, tipo assim, não desejando mal da pessoa ou de qualquer pessoa que ofende alguém, né? Porque eu acho que um momento na vida a pessoa vai parar e vai pensar, pô, realmente eu fiz merda mesmo, não precisava ter falado isso e tal, né? A vida não é assim. Mas, tipo assim, é lógico que a vida vai mostrar pra pessoa que a pessoa tá errada, tal. A vida sempre ensina, de uma forma ou de outra eu tenho certeza que cedo ou tarde a vida ensina, tal. E aí eu tava pensando assim, do que adianta, né, não ter caráter, né? Tipo, a pessoa tem um peso assim ideal, né, tá em forma, porém não tem caráter nenhum assim, nem com a família, não tem uma conduta boa nem com a família, nem com os amigos, tal. O máximo que a pessoa consegue assim é se reunir com outras pessoas iguais a ela assim, tipo, sem caráter, sem meio que objetivo assim, sabe? Não coloca amor em nada, sabe? Não consegue ter um relacionamento com alguém, não consegue, sei lá, fazer uma amizade verdadeira assim, entendeu? Então eu tava pensando assim comigo, do que adianta, né? A pessoa tá num peso saudável, bacana, mas ela não ter caráter nenhum assim, né? Tipo, e fracassar em tantas outras coisas assim, né? Tipo, em relação a amar o próximo e compreender o próximo e tal, né? Não ofender, né? Tipo, levar uma vida melhor possível, assim, né? Viver cada dia como se fosse o último, viver um dia bacana, assim, sabe? Tipo, respeitar todo mundo, tentar compreender e tal, né? Saber que nem todo mundo tem a compreensão que a gente tem. Então aí eu fiquei assim, fiquei feliz, né? Por compreender que são palavras vazias de uma pessoa vazia que, né, ofende, mas no fundo, ali no fundo, eu tenho certeza que ela não tá feliz, porque que nem o Charlie Brown falava, né? Quem vive em paz não quer guerra com ninguém e tal. Uma ofensa desnecessária e dá vontade de marcar a pessoa no vídeo e tal, né? Falar quem é e postar foto, mas não tem necessidade disso. Eu tô fazendo por essa situação que aconteceu comigo,
mas eu quero que para todo mundo assim que passa por uma situação parecida, né, tente se confortar mais ou menos com isso, que de repente a pessoa ofende ali, mas no fundo ela mesma é uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz e, né, em vez de conversar e tentar levar mais, ser mais uma amizade ali, né, ter mais um amigo, a pessoa tem essa conduta tal porque ela tem o grupinho dela, tem a panelinha dela sem caráter igual a ela assim, né? E aí pra ela a vida tá ótima, é isso aí mesmo por exemplo, você tá acima do peso igual eu tô gordinho, pá, tô gordo acima do peso, eu sou gordo e não valho nada e sou um idiota e não penso e sou um cabaço e não é por aí, né? Tipo, eu acho que o peso da pessoa assim não influencia muito do que ela é e do que ela faz na vida assim. Bom, é esse recado que eu tenho pra dar, né? Eu espero que Deus e a vida toque o coração dessas pessoas assim que precisa ofender alguém pra se achar melhor e tal, superior, principalmente pra se achar superior, né? Que na verdade no fundo dá pena, né, dessas pessoas, né? Mas fazer o quê? Vamos torcer pra que um dia mude, né? E a pessoa se torne uma pessoa melhor, né? Porque se tornar uma pessoa melhor não vai ter mais essa conduta. Bom, é esse recado que eu tava pensando aqui sobre ofensa aí e por enquanto é só.